Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Independência ou morte! Garanto que você já ouviu essas palavras antes. Não ouviu? Acho até que você sabe quem deu o grito da independência e quando. Agora, você sabe como e por que a independência do Brasil aconteceu? Esta é a história que nós vamos investigar hoje. Até logo. Quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I. Dom Pedro I. Qual é a data da independência do Brasil? 7 de setembro de 1822. 7 de setembro de 1822. 7 de setembro de 1822. Pois é, o Porto do Rio de Janeiro teve um papel importante na história da independência. Foi aqui, neste porto, que a família real portuguesa desembarcou em 1808. Vamos ver agora o porquê dessa mudança da corte de Portugal para o Brasil. No começo do século XIX, a Europa toda estava envolvida na guerra contra a França. Quem detinha o poder era Napoleão Bonaparte. Um dos objetivos de Napoleão era conquistar a Inglaterra. Para conseguir este objetivo, Napoleão decretou o bloqueio continental. Isso queria dizer que todos os países do continente europeu estavam proibidos de negociar com as ilhas inglesas. O que a guerra entre franceses e ingleses tem a ver com a nossa história? Simples. Portugal tinha uma longa tradição de amizade e comércio com a Inglaterra. Por outro lado, não podia enfrentar o exército francês sozinho. Por isso, a solução encontrada pelo rei Dom João VI foi vir para bem longe, para o Brasil, colônia portuguesa na América. Aqui ele poderia continuar suas relações comerciais com os ingleses. Napoleão, ocupado com a guerra na Europa, não podia pressionar o rei numa região tão distante. Foi assim que começou uma história que todos sabemos onde foi dar. Mas para entendê-la bem, a gente tem que investigar. Em março de 1808, a corte chegou ao Rio de Janeiro, a sede da América Portuguesa. Não se sabe exatamente, mas vários estudiosos estimam entre 10 e 15 mil pessoas. Eram ministros, funcionários públicos, nobres e religiosos. Toda essa gente importante foi recebida com muita pompa e muita festa. Mas a cidade não estava preparada para acomodar todo mundo. E o que acabou acontecendo foi que muitas famílias foram deslocadas para dar lugar aos novos moradores. Outros problemas chamaram a atenção de Dom João VI. A América Portuguesa era formada por regiões que tinham poucos contatos e pouca integração entre si, o que poderia resultar na divisão da colônia em vários países diferentes. A intenção de Dom João VI e seus ministros era de centralizar no Rio de Janeiro a administração colonial. Dom João VI tinha motivos para ficar preocupado. Afinal, há bem pouco tempo, no final do século XVIII, a coroa portuguesa tinha tido que enfrentar dois movimentos que contestavam a dominação colonial. A Conjuração Mineira, em Vila Rica, Minas Gerais, em 1789, e a Conspiração dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana, em Salvador, em 1798. Antes da chegada de Dom João VI, as regiões da América Portuguesa estavam distantes, afastadas. Tanto é que as revoltas na Bahia e em Minas foram acontecimentos regionais, que propunham mudanças locais. A partir da chegada da corte, a coisa mudou de figura. Um importante grupo de proprietários, comerciantes e funcionários começou a se interessar pela permanência da família real no Brasil e pela criação de um império americano. Para a construção desse império, era necessário estabelecer relações econômicas com outros países. É com esse objetivo que Dom João VI assina a abertura dos portos às nações amigas.
Este porto aqui é muito movimentado, né? Quantos navios mais ou menos atracam por dia? Uns 30 navios. 30 navios. E de que países são esses navios? São diversas nacionalidades, né? Esse daqui atrás, por exemplo? Esse é panamenho. Do Panamá. E esse aqui no nosso lado direito? Esse é grego. Da Grécia. Da Grécia. Que tipo de mercadorias que chegam no porto? São diversas mercadorias também que entram e saem do porto. Por exemplo? Granéis, trigo. Bobinas de papéis, temos produtos químicos. E quantas toneladas entram e saem do porto por dia? 350 mil toneladas. 350 mil. Quanto que representa em dinheiro por dia essas mercadorias? A base de 40, 50 milhões de dólares. Toda essa movimentação, na verdade, começou em 1808, quando Dom João VI assinou a abertura dos portos às nações amigas. Todo o comércio exterior era feito através dos portos e todos os portos brasileiros podiam fazer comércio com países diferentes. Se o objetivo era inaugurar sua estadia no Brasil com chave de ouro, Dom João tinha acertado em cheio. Andando pelo centro velho do Rio, a gente pode ver que Dom João VI levou a sério o propósito de transformar a cidade numa verdadeira capital. Vamos dar uma olhada nos postais aqui nessa banca de revista. E aí, chefe, posso ver aqui? Olha só, vamos ver alguns dos melhoramentos que a presença da corte portuguesa trouxe para a cidade do Rio de Janeiro. Olha só. A Biblioteca Pública, a Academia de Belas Artes, o Jardim Botânico, a Academia Real de Marinha, a Academia Real Militar. E nós temos também aqui ilustrações feitas por artistas da missão francesa que vieram para o Brasil. Sem contar os cientistas e botânicos que viajaram pelo interior, estudando e desenhando a fauna e a flora. Além disso, Dom João doou sesmarias. Estimulou a imigração, abriu estradas, conseguiu reunir no Sudeste, em torno da corte, um grupo de proprietários, comerciantes e funcionários interessados em sua permanência no Brasil e na criação de um império americano. E, graças aos tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação com a Inglaterra, abarrotou os mercados brasileiros de produtos ingleses. Hello! Eu estou fazendo uma pequena participação no século XIX, porque I study by day and trabalha by night. Look, the wonderful mercadorias. Tecidas, calçados, crystals, vidras, louças and porcelain. Todos diretamente da Inglaterra e bem baratinhas, because eu pagar imposto pequenininho. Se you estiver interested, my name is Mary Starr. Mas se a região sudeste ia bem obrigado, o mesmo não acontecia aqui no Nordeste. Em 1817, estoura em Recife e em Olinda a Revolução Pernambucana. Esse movimento foi inspirado nas ideias da Revolução Francesa. Em outras palavras, era um movimento republicano. Os revoltosos chegaram mesmo a proclamar a República dos Lavradores, que durou 75 dias e foi derrubada pela coroa portuguesa. Quando a Revolução Pernambucana estourou, o Brasil não era mais uma colônia. Em 1815, Dom João havia levado a antiga colônia a Reino Unido a Portugal. Éramos agora a sede do governo português. Essa situação satisfazia os brasileiros que se beneficiavam da política de Dom João
e os portugueses que moravam no Brasil. Já em Portugal, as coisas não iam tão bem assim. Em 1820, estoura a Revolução do Porto. As elites portuguesas estavam descontentes, sentiam-se abandonadas pelo rei e prejudicadas pelo fim do pacto colonial. Exigiam que Dom João e a família real voltassem a Lisboa e que o Brasil fosse recolonizado imediatamente. Mais uma vez, o rei de Portugal ia enfrentar o mar. Mas Dom João não estava disposto a recolonizar o Brasil. Voltou a Portugal, como exigiam seus súditos, mas deixou aqui seu filho, o príncipe Dom Pedro. Sem um representante da família real, o Brasil podia tomar o rumo das outras colônias americanas, fazer uma revolução e proclamar a República. O resto da história eu mesmo posso contar. O grupo que apoiava Dom Pedro era o mesmo que apoiava o pai dele. Esse grupo não queria a República. Tinha medo que numa guerra de independência o país se dividisse. Também havia muito receio de rebeliões de escravos. Por outro lado, cada vez mais brasileiros queriam a independência, como nós podemos ver por esses jornais da época. A pressão das cortes portuguesas pela recolonização aumentava. Elas exigiam a volta imediata de Dom Pedro a Portugal. Só havia duas opções: independência ou volta. E foi assim que, em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, o príncipe Dom Pedro resolveu dar o seu famoso grito e, em seguida, ser sagrado imperador do Brasil. Mas fica sempre uma perguntinha no ar, não é? Por que Império do Brasil e não República do Brasil? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI e toda a corte vieram para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. Aqui, Dom João encontrou as províncias da colônia muito desunidas e adotou uma política habilidosa. Concentrou a sede do poder no Rio de Janeiro e passou a oferecer terras e vantagens comerciais para quem se estabelecesse na região. Acabou com o pacto colonial, abrindo os portos. Estimulou a educação, a cultura e as artes. Em 1817, aconteceu a Revolução Pernambucana em Recife, que queria a independência e a república. Dom João enviou forças para reprimir o movimento. Em 1820, estourou a Revolução do Porto, em Portugal. Os revoltosos pediam a volta da família real e a recolonização do Brasil. Dom João voltou, mas deixou seu filho, Dom Pedro, tomando conta do país. 2 anos depois, em 1822, Dom Pedro proclamou a independência e foi coroado imperador do Brasil. Está aí, hein? Então, pensaram na minha pergunta? Por que toda a América Espanhola se dividiu em várias repúblicas depois da independência e só o Brasil virou império? Veja o que o seu livro tem a dizer sobre isso. E até a próxima.